A função, como foi visto na aula passada, é uma dependência. E essa dependência existe em vários exemplos, tem várias possibilidades. Vamos ver um exemplo da função na geometria. Seja, por exemplo, um quadrado, cujo lado eu não sei, então eu estou representando por L. Vamos fazer aqui uma tabelinha para escrever o valor. Se o lado for, por exemplo, 2, o perímetro, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos 4 lados. Se um quadrado tem lado 2, significa que todos os lados medem 2. Então, é só somar 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é a mesma coisa que 4 vezes 2, que dá 8. Então, o perímetro é 8. Se o lado for 3, então vai ser 4 vezes 3, que dá 12. Se a medida do lado for 4, então o perímetro vai ser 4 vezes 4, que dá 16. Se o lado for 5, então vai ser 4 vezes 5, que dá 20. Você está vendo que quem está variando aqui é o lado, né? Então, o perímetro está dependendo da medida do lado. Portanto, a gente pode até generalizar. Se a medida do lado for x, então o perímetro vai ser 4 vezes x. Percebam que, então, o perímetro depende do valor do lado. Quando ocorre a dependência, a gente afirma que quem está dependendo é função do outro, tá? Então, quem está dependendo é o perímetro. Então, o perímetro é função de quem? Da medida do lado do quadrado. Então, o perímetro do quadrado é função da medida do lado. Vamos ver notação de função. Notação de função é como a gente escreve uma função, tá? Então, vamos ver. A gente vai sempre ter dois conjuntos. No exemplo aqui, eu vou chamar um conjunto de A e outro conjunto de B, e eles são não vazios, ou seja, tem alguma coisa, né? Então, nós dizemos que f é uma função de A em B, se e somente se, para cada elemento de A, um elemento x que pertence ao conjunto A, existir em correspondência um único elemento y de B. Nós vamos ver aqui, ó, representamos num diagrama o conjunto A e no outro diagrama o conjunto B. E eu escrevi aqui, o y é igual a 4 vezes x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses valores aqui são x, tá? Porque x são elementos que pertencem ao primeiro conjunto. E esses aqui são os valores de y. Então, eu vou pegar e vou fazer uma correspondência do A para o B por meio de uma seta que sai do A e que chega no B. Então, por exemplo, eu vou pegar esse 1 de cabeça, ó, 4 vezes x, se eu pegar o x e multiplicar por 4, o resultado vai ser o valor do y. Então, vamos lá, 4 vezes x, então é 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4. Então, eu vou fazer uma seta que sai daqui, aí eu vou fazer uma seta vermelha, para destacar, não, laranjada. Então, eu vou fazer uma seta que sai do 1, 1 vezes 4 dá 4, então vai chegar no 4. A seta chega no 4. Vou fazer a mesma coisa, 4 vezes 2, isso aqui é x, então é 4 vezes x, então é 4 vezes 2 dá 8, então vai sair do 2 e chegar no 8. Então, a seta sai do conjunto A e chega no conjunto B. 4 vezes 3, 12. A seta sai do 3 e chega no 12. 4 vezes 4, 16. Então, a seta saiu do 4 e chegou no 16. Então, por meio desta equação matemática, a gente consegue fazer uma correspondência dos elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Como é que representa? Como é que a gente faz a notação disso? Assim, olha, a função de A em B. O que é isso? Função que sai do A e sai do conjunto A e chega no conjunto B. Então, essa função aqui, na realidade, ela faz o quê?
ela mostra que existe uma transformação dos elementos do conjunto A para o conjunto B. A gente pode escrever também assim, ó, f de x, que significa função dos elementos do primeiro conjunto x, é igual, aí a gente escreve isso aqui, 4x, ó, escreve que y é igual a 4x. Escrever f de x é igual a 4x é a mesma coisa que escrever y é igual a 4x, tá? Então, aqui é uma notação onde a gente fala em função e aqui a gente trabalha só com as variáveis. Mas onde tiver f de x, você tem que entender que isso aqui significa y. Então, vamos ver mais uma coisa. Lei matemática ou lei de formação. Por exemplo, eu tenho f de x que sai do conjunto R e que chega no conjunto R. Ou seja, a transformação vai ocorrer dentro do mesmo conjunto. Tal que f de x é igual a 3x. O que a gente entende por f de x é igual a 3x? Entendemos que um número real x é transformado pela função f no triplo de x. Então, vamos ver, por exemplo, vamos colocar um número qualquer aqui, 2, 3 e 4, tá? E aqui eu vou colocar quem? Eu vou colocar 12, eu vou colocar 9, eu vou colocar 1 e vou colocar 6. Então, vamos fazer a correspondência. 2, vou encontrar o triplo, né? Ó, 3 vezes x, então vai ser 2 vezes 3, que dá 6, vai chegar aqui. 3 vezes 3, que dá 9. E 4 vezes 3, que dá 12. Então, a gente fez a correspondência. Esses primeiros elementos, os elementos do conjunto A, sempre são elementos x, e do conjunto B, os y, certo? Você vai fazer 2 exercíciozinhos para mim e responder lá na plataforma. É a função f de x que é igual a x sobre 2. X sobre 2 significa x dividido por 2. Eu quero que você determine o valor dessa função quando x for igual a 10. O que você vai fazer? No lugar do x, colocar 10. E depois fazer 10 dividido por 2. É a primeira resposta. E a segunda, no lugar do x, você vai colocar 16 e dividir 16 por 2. É muito fácil.